Olá, galera do 7º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou Andresa Magalhães. Hoje vamos falar sobre a arte barroca. Um assunto interessantíssimo, tanto na cultura, quanto na música, quanto na arte, também nos prédios, edificações. Vamos descobrir como foi essas tendências barrocas no Brasil e no mundo. O barroco foi um estilo artístico nascido na Itália, no século XVI, que se espalhou pelo país da Europa e pela América Latina, caracterizado pela dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Andresa, o que é teocentrismo? O centro de tudo, Deus. O antropocentrismo, o centro de tudo, o homem. O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até as primeiras décadas do século XVIII. O barroco foi um movimento artístico que surgiu na Europa no final do século XVI e difundiu para a América Latina, caracterizado por uma estética rebuscada, com requintes e excesso de adornos. O estilo barroco dominou a arquitetura, a literatura, a pintura e a música. No século XVII, as primeiras décadas do século XVIII. Esse estilo foi tendência neste período, onde o barroco apareceu como oposição ao Renascimento, que primava pela harmonia e a simplicidade. O movimento nasceu em uma época caracterizada pelo dualismo entre teocentrismo e antropocentrismo. Vamos entender melhor esta fase. O teocentrismo, visão do mundo centrada em Deus, como eu falei com vocês. Vem o descobrimentos, crença na capacidade do homem. Já o antropocentrismo é a visão do mundo central no homem. Com a missão de resgatar as ideias teocêntricas e de conter a reforma protestante, o barroco foi marcado pela estética extravagante. Sua arte possuía requintes e foi caracterizada pelo excesso de ornamentos e representações do divino. Desta forma, expandiu como a arte eclesiástica. Podemos observar nesta imagem que aparece. Olha ela aqui, gente. Aqui vem a ideia de antropocentrismo, tá? E aqui essa imagem do Deus sobre o teocentrismo, essa imagem exuberante. Entre a arte barroca de cunho religioso estão as construções de catedrais, igrejas e capelas, além do destaque na arquitetura barroca. As artes plásticas também se dedicaram aos temas religiosos, com as produções de esculturas de santos e pinturas de episódios bíblicos. Em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica deu início ao movimento chamado Contra-Reforma. Teve como objetivo combater a expansão do protestante e retomar o poder por ela exercido anteriormente. Então, a Igreja Católica ela veio fazer com que o protestantismo ele veio contra os ideais da Igreja Católica. Então, eles foram fervorosos neste combate. A Contra-Reforma instalou o Concílio de Trento e buscou reprimir todas essas manifestações que contrariassem as ordens da Igreja. Já o Tribunal da Inquisição foi instalado em Portugal para julgar casos de heresia e o que ameaçava cada vez mais a liberdade de expressão. Andresa, o que isso tem a ver com a arte barroca? Foi neste período. A arte barroca surgiu no período da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Então, esses dois pontos que eu citei foram os principais que aconteceram nessa época. E a arte barroca surgiu entre meio. Assim, a Igreja Católica retomou sua autoridade e a divisão do cristianismo foi estabelecida. Essa divisão, esta visão. Nesta época,
o Conselho de Trento autorizou a criação da Companhia de Jesus, que teve um papel importante na divulgação das ideias católicas. Neste contexto que eu acabei de falar, surgiu o Barroco, que acabou se tornando um estilo que representava bem a tensão da oposição de ideias entre a razão e a fé vivida na época. O movimento se apresentou como uma arte religiosa, que tinha a missão de difundir a fé católica. Os vestígios do catolicismo refletiam claramente nas produções do período, na arquitetura, nas artes plásticas e na literatura. Várias igrejas e capelas foram construídas, estátuas de santo foram esculpidas, monumentos foram erguidos, passagens bíblicas foram pintadas. A arte barroca refletida também a contradição do período histórico. O clima turbulento de repressão e de severidade, o contraste das oposições e dilemas que faziam com que o homem ficasse dividido entre antropocentrismo e o teocentrismo, se fizeram presentes na arte. Vamos entender como o Barroco entrou neste período no Brasil. O Barroco no Brasil foi muito forte nos estados de Minas Gerais, principalmente, sobre a influência artística de Aleijadinho. Ele se tornou um dos nomes mais conhecidos dentro do movimento, tanto no Brasil quanto em outros países. O movimento chegou no Brasil pelos colonizadores e tinha como intenção a difusão da arte sacra e da catequização dos índios. O Barroco mineiro teve outro importante nome, que foi o Mestre Ataíde, um dos grandes nomes da pintura barroca no Brasil. Podemos observar na imagem, olha como é rica a tendência barroca nas igrejas de Minas Gerais. As principais características da arte barroca são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. O seu caráter realista e detalhista tem a capacidade de mexer com o emocional do espectador. Ele tira aquilo de mais belo de dentro do espectador, visando esta imagem. Uma imagem com grande exuberância e exagero. O aspecto realista deste estilo pode ser observado nas pinturas, onde nota-se um contraste do claro e do escuro, identificando a noção de profundidade. Além disso, o jogo de luz conduz o olhar do espectador à cena principal. Então, o Barroco trabalha com esse jogo de luz para passar a sua arte. Os textos literários possuem elementos rebuscados e geralmente extravagantes, como o jogo de ideias e de palavras. Outra característica da literatura barroca é a exploração de figuras de linguagens, expressadas e expressam a dualidade como antínteses, paradoxos e inversões, que nós temos conhecimento nas aulas de português. Na música, percebeu a preferência do texto e dos afetos sobre a sonoridade. Embora o estilo polifônico e o contraponto da música sacra tenha permanecido, a melodia procurou fontes mais populares, como movimentos e exuberância formal. As esculturas davam a impressão que tinha vida própria. E elas causavam um grande impacto nos espectadores, sobretudo pela dramatização, a dinâmica, a teatralidade das expressões. Isso tudo vinha com este estilo. Olha quanta riqueza o estilo barroco tem. Com elementos
em formas contorcidas e espirais. A arquitetura barroca conferia um efeito de dinamismo. O uso desses elementos nas construções dava a impressão de movimento ascensional, de ascensão. Não podemos deixar de lembrar as características principais. Olha bem, gente, isso aqui tem que ficar gravadinho na cabeça de vocês. A grandiosidade, a teatralidade e o movimento, tá? São de suma importância. Outras características do estilo barroco é o cultismo e o conceptismo. Também temos o dualismo e as contradições. Como falei desde o início da aula, um ponto alto do estilo barroco é o exagero, o rebuscamento, a complexidade e a obscuridade. Também temos a morbidez e a grande valorização de detalhes. Vocês têm que entender que este estilo não foi apenas um estilo que passou, ele permaneceu. Quem tem as condições de estar indo à igreja em Ouro Preto, lá tem grandes monumentos, santos, construções neste estilo barroco. E deixando um convite a vocês, vamos ter aulas especiais sobre Ouro Preto. Vale a pena vocês ficarem ligadinhos no YouTube. O barroco dominou a cena artística durante todo o século XVIII e seguiu até as primeiras décadas, dominou no século XVII e vivenciou nas primeiras décadas do século XVIII. O estilo predominou na Europa e na América Latina também, como acabamos de falar do Brasil. Porém, apareceu este período em diferentes e em cada país. Estes períodos foram vivenciados no mesmo tempo, Andresa? Não. O que quis dizer foi isso. Cada país viveu em diferentes momentos. A Europa, na Contra-Reforma. O Brasil, em outro período. A arte barroca se destacou, como falamos várias vezes, nas áreas da pintura, escultura e música. Na pintura, ela foi representada por Manuel de Jesus, no Brasil. José Teófilo, também no Brasil. Mestre Ataíde, Eusébio de Matos, Brasil. Olha quanta representação brasileira na pintura. José Joaquim da Rocha, Jesuíno do Monte. Agora vamos ver a arquitetura. Na arquitetura foi Pietro de Cortona, na Itália. Na escultura, Aleijadinho, no Brasil. Agostinho de Jesus, no Brasil. Francisco das Chagas, no Brasil. Na literatura, Padre Antônio Vieira, Portugal. Bento Teixeira, no Brasil. Isso é na literatura, gente. Gregório de Matos, no Brasil. Se vocês buscarem esses nomes, vocês vão achar grandes obras literárias. E na música, Vivaldi, na Itália. Então, aqui nós ficamos com essa riquíssima aula sobre a arte barroca, que são tendências deixadas e vivenciadas nos nossos dias atuais. Chegamos mais ao fim da nossa aula. Para acessar as atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube SMED GV.